Olá pessoal, Breno Lucano aqui mais uma vez hoje com vocês e quero fazer hoje uma crítica àquele filme do ano 2000 de Ridley Scott, Gladiador. Antes de nós prosseguirmos com o vídeo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações, porque assim vocês estarão contribuindo com a divulgação e com o fato de eu estar sempre produzindo mais conteúdo bom e de qualidade para cada um de vocês. Vejamos o que Ridley Scott trouxe para nós, lá no ano de 2000, no longínquo ano de 2000. É interessante pensarmos que esse filme ele foi lançado no momento em que eu estava no final da faculdade. E aí eu já tinha lido Meditações e tinha achado interessante. E depois que foi lançado o filme, na verdade, o filme foi lançado até um pouco antes, né? O filme foi lançado antes, eu tinha visto o filme e tinha gostado. Algum tempo depois eu tinha lido Meditações, mas não tinha associado aquele Marco Aurélio com esse Marcos Aurelius do filme. Depois é que eu fui perceber que era o mesmo personagem. E aí comecei a gostar mais e comecei a me aproximar mais do personagem. E aí a gente começa a fazer, inclusive, as correlações históricas, que são muito interessantes, até para que nós possamos começar a entender melhor Marco e o estoicismo de Marco. Esse filme ele é bem diferente do filme anterior, que fala sobre o Marco Aurélio, o declínio do Império Romano, declínio e queda do Império Romano, que foi baseado no livro de Edward Gibbon. Esse livro, esse filme, aliás, que teve Alec Guinness no papel de Marco Aurélio e Sophia Loren no papel de Lucila. Ele é um filme mais longo e é um filme que, historicamente, tem menos erros. Mas é um filme antigo. Eu, pessoalmente, eu gosto mais do Gladiador, apesar dos erros. Porque a produção é mais volumosa, mais impecável. E é uma outra época, né? Então eu acho que, para mim, pelo menos, valeu mais a pena o Gladiador. Mas, de qualquer forma, veja também o declínio e queda do Império Romano. Para vocês possam fazer as devidas comparações. Esse filme, Gladiador, então, ele possui vários erros históricos. O primeiro erro histórico aí, de cara, é aquele menino Lúcio Vero. Lúcio Vero, na verdade, ele não foi neto de Marco Aurélio, portanto, filho de Lucila. Muito longe disso. Porque no filme ele mostra como sendo filho de Lucila, e não é. Lúcio Vero, na verdade, ele foi irmão adotivo de Marco Aurélio, co-imperador. Quando Adriano vai escolher o sucessor, ele escolhe inicialmente Lúcio Hélio César. Só que esse cara, ele morre antes de assumir. E ele tinha um filho, Lúcio, um pequeno filho, né, Lúcio Seiônio Cômodo. Esse cara, Adriano dá para Antonino, ele escolhe Antonino para ser sucessor, já que o seu pretendente morre, e assume então Antonino para ser o sucessor. Só que com uma condição, que ele assuma o filho desse Lúcio Seiônio, Lúcio Hélio César, e assumo também um outro jovem, Marco Aurélio, que era um pouco mais velho. Assumo esses dois garotos como sendo os sucessores do próprio Antonino. Então, Marco Aurélio, Adriano, dessa forma, ele determina o sucessor, que vai ser Antonino, e também determina os sucessores de Antonino, que são esses dois. Lúcio, que é o filho desse anterior que morre, Lúcio Hélio César, e Marco Aurélio. E Adriano, então, morre. Só que quando Adriano morre, Antonino muda essa sucessão. Ele tira Lúcio da jogada e faz com que Marco Aurélio seja o sucessor sozinho. Uma vez Antonino morto, Marco Aurélio resgata os ideais anteriores de Adriano e faz com que o irmão adotivo, Lúcio, ascenda ao trono e fica, então, pela primeira vez em toda a história do Império,
dois imperadores juntos, co-imperadores, Marco Aurélio Antonino e Lúcio Vero. Lúcio Vero assume o nome, né, o Vero, o antigo nome da família de Marco Aurélio, e ficam então os dois imperadores. E ele dá, ao mesmo tempo, Marco Aurélio, dá a filha Lucila em casamento para Lúcio, como forma de atrelar as duas famílias. Ficam, então, os dois imperadores. E acontece, então, a Guerra dos Partos. A Guerra dos Partos, Marco fica em Roma, e enquanto que Lúcio vai para o Oriente guerrear. E acontece, então, que Lúcio morre no final da Guerra dos Partos, em 169. E Lucila, então, fica viúva, e Marco Aurélio, então, pouco depois, dá a sua filha em casamento para um dos seus maiores generais na época, Cláudio Pompeiano. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais, mais tarde, Lucila conspira contra o irmão Cômodo, porque até então Lucila era imperatriz consorte de Lúcio Vero e ficou renegada apenas ser uma esposa de um general e não mais imperatriz. Talvez essa tenha sido dos motivos pelos quais ela conspira com Cômodo. E até que, então, posteriormente, Cômodo manda ela ao exílio e ela morre no exílio. Então, esse é o primeiro erro que nós encontramos no filme. A questão de Lúcio. Uma outra coisa interessante é que no filme é retratado como se Cômodo fosse o filho pretendido para a sucessão, o que está errado isso. O filho preferido de Marco Aurélio nunca foi Cômodo. Era um garoto, Marcônio Vero, cujo essa estátua aí foi encontrada em Argélia, esculpida lá pelo ano 170, um pouco depois da morte de Lúcio Vero. Esse Lúcio aí, esse garoto, Marcônio Vero, ele foi, desde cedo, escolhido para ser o sucessor. Só que ele morre ainda criança, esse garoto. E uma vez que essa criança morre, é que ele então escolhe o Cômodo, Lúcio Cômodo. Mas isso lá em 170 apenas. Na verdade, o filme, um outro erro do filme, é que Cômodo mata o pai para assumir o império, e isso está errado. Marco e Cômodo já eram co-imperadores em 177, portanto, 3 anos antes da morte de Marco. Ficaram, então, pela segunda vez no Império, 2 imperadores juntos. A primeira com Marco Aurélio e Lúcio Vero, e a segunda com Marco Aurélio e Lúcio Cômodo. Com Lúcio Cômodo ficou de 177 a 180. E a partir de 180 é que Cômodo ficou sozinho até 192, quando ele então é assassinado. Então esse foi um outro erro do filme. Mas esse filme também tem algumas coisas interessantes. O personagem de Harris, né, que faz o Marco Aurélio, ele não se orgulhava da guerra. Parece que isso é verdadeiro, né? E chegava mesmo a desdenhar do progresso que alcançaram. Ele questiona como se aqueles anos todos de guerra fosse um progresso para Roma. Para Roma talvez tivesse sido. Embora alguns historiadores vão dizer que as guerras que aconteceram sobre Marco Aurélio, no fundo, foram erros administrativos de Antonino, que ficou adiando intercussões militares nas fronteiras. Ele adiava isso para evitar a guerra. Mas talvez, alguns historiadores vão dizer, que talvez essas intercussões bélicas tivessem sido necessárias para evitar as guerras que aconteceram em Marco Aurélio. Então existe essa perspectiva histórica que alguns historiadores vão fazer. O trono, assim, ele era parte de um fardo duro demais para se sustentar, com vários perigos, onde ele era obrigado a fazer coisas pelas quais não concordava o tempo todo.
Isso parece ser verdade, isso parece ser encontrado, inclusive, nas meditações. Ele faz menções das guerras em meditações, algumas vezes. E, nesse sentido, parece que esse marco do filme parece ser muito semelhante ao marco de Meditações ou ao marco de História Augusta. São 3 marcos aurélios diferentes, mas nesse sentido, pelo menos, eles se assemelham. O marco histórico aponta Cômodo como seu sucessor, o que eu acabei de falar aqui atrás, e faz vista grossa para o comportamento do filho. De fato, mas o marco personagem não o aponta como sucessor e escolhe naturalmente Máximo, que fica relutante. Esse personagem Máximo, ele não existe, é um personagem fictício, e esse Máximo, na verdade, não queria ser o Augusto. Sua única vontade era voltar para sua fazenda, estar com sua esposa e filho e levar uma vida de homem simples do campo, ser um camponês. Esse Máximo ele representa muito bem o estoico, que não queria, na verdade, o poder. Ele queria, na verdade, uma vida simples. É como se ele assumisse o fardo unicamente pelo bem do império. E talvez ele até assumisse se o percurso da história fosse outro. Eu acho que é um filme muito interessante. Os diálogos traçados entre Marco Aurélio e Cômodo são muito ricos. E embora Marco apareça apenas no início do filme, todo o desenrolar do filme faz alusões indiretas a Marco. Máximos ele tenta se vingar pelo que Cômodo fez, mas na verdade ele quer muito mais relembrar a memória de Marco Aurélio. Marco Aurélio Antonino. Aquele Marco Aurélio lá atrás que foi morto por Cômodo no filme, foi morto por Cômodo, e que na verdade desejava uma glória que era diferente dessa glória militar, que era diferente dessa glória principesca, bélica. Era uma glória muito mais de consciência. Eu acho que esse filme, apesar dos erros históricos, ele merece muito ser visto. E para que nós possamos, então, começar a entender um pouco mais sobre a perspectiva aureliana existente no filme e traçar paralelas com Meditações, traçar paralelo com História Augusta e também com John Cassio. Eu fico por aqui, então, hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de assinar o nosso canal. E ative também as notificações enquanto com vocês por aí. Até a próxima.